Tudo bem? Espero que você esteja bem. Nesse vídeo eu vou fazer a continuação da explicação do meu portfólio escrito em React. No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre o componente de tema e também o componente de language, né, o select aqui, que conforme trocava ali o idioma, alterava o language do documento e persistia também o valor local storage e assim também no dark mode. Na continuação da explicação do portfólio, eu vou começar falando um pouco da página de projetos. Então, aqui na página de projetos, vamos acessar aqui as views. Dentro de views temos projetos e dentro de projetos é essa view aqui que estamos acessando, né? Então, conforme vamos aqui na parte do app, a questão das rotas lá que eu expliquei no começo, no dos primeiros vídeos, né? Então, aqui é a rota de projetos, né? A URL de projetos, buscando lá a view de projetos, né? Então, só para fazer uma ligação aí da informação, que é dessa forma que acontece aqui a configuração das rotas, né? Dentro do app e, e aqui a importação do componente da pasta views, né? Então, acessando aqui a view de projects, né? Temos um arquivo de teste com alguns testes aqui validando de forma utilizando for each, né? Laços de repetições ali validando esses projetos todos aqui de uma forma mais automatizada, validando o, o título, o link se existe, o link do repositório se existe, validando a foto ali do componente, validando o link da imagem do componente se existe, se é igual o que tem aqui no mock, enfim, fazendo algumas validações unitárias e temos aqui um arquivo de style, né, com algumas configurações apenas do App Project, que é o que engloba todo esses componentes aqui. Então, inspecionando aqui o código, podemos ver que o App Project é apenas essa div aqui, né? Que engloba esse monte de componentes aqui, ó, né? O App Project é diferente do App Projects. O Projects em plural é o que engloba todos os projetos, um a um, né? E aqui é a estilização apenas do project no plural, né? Que é o que engloba todos ali. Ele tem alguns media queries ali na questão de responsividade, então, conforme for uma tela pequena, ele vai ser 100% ali a questão da disponibilidade das colunas, e conforme for aumentando, ele vai aumentar aqui também a questão do media query e vai dividir ali já em duas colunas, né? Em 50% menos 10 e conforme fica muito maior, ele vai ficar sempre ali em duas colunas. E conforme vai diminuindo, aqui, por exemplo, ele tem um media query entre 1000 pixels, que é um momento onde ele fica 100%. Porém, ele não fica em duas colunas porque ficaria com pouco espaço, porque o menu está ativo aqui. Então, com o menu ativo aqui, ele considera uma coluna só. Aqui, se aumentar mais um pouco, aqui ainda está em duas colunas. E se diminuir mais ainda, vemos que ele vai acabar, conforme o menu ficou oculto, eu volto para duas colunas e conforme ele vai perdendo mais tamanho ainda, virando ali uma visualização de tablet ou então de um smartphone grande, né? Um smartphone com a tela bem gigante mesmo. E aqui, conforme vai diminuindo, ele vai virando a visualização de celular, né? Então ele vai se adaptando conforme o tamanho da tela mesmo. Então é esses media queries aqui que faz a quebra das colunas ali, no estilo do Projects. Beleza. Aqui na parte de index, né? Abrir aqui mais o código. Aqui na parte de index temos o componente em si e temos também um arquivo header com algumas informações
sobre os projetos. Então, todas as informações dos projetos está basicamente aqui, né? Em uma lista e importação aqui das fotos de cada projeto. Então, se eu diminuir aqui, deixar aqui na visualização de duas colunas, temos aqui a importação da imagem de cada projeto, que está lá no Assets, Projects. Então, todos os projetos que está sendo importado aqui, está nessa pasta aqui no folder Arts, Projects. Então ele importa cada imagem dos projetos, monta uma lista, assim como também fazia naquele componente de tecnologias, né, com a logo de cada tecnologia. Eu monto uma lista aqui, tipando essa lista aqui com, com esse objeto, né? Primeiro eu busco ali uma referência da tradução, então isso daqui é onde no componente de project eu vou saber onde é a tradução desse projeto de lista SOS. E aqui, por exemplo, no outro objeto aqui do projeto Create Curriculum, que é o projeto Criar Currículo, eu vou saber onde estão as referências de tradução a partir dessa instância aqui de Translator. E aqui do Detran também é a mesma coisa, do Notes aqui também é a mesma coisa, do clone do Facebook antigo, o old, né, a mesma coisa, do clone do novo Facebook também é a mesma coisa, e assim sucessivamente, chat view, slide, o clone do Google, enfim. Pela referência de Translator eu consigo montar o objeto e buscar todas as traduções de cada projeto. Eu fiz dessa forma para não ficar passando diversos objetos de tradução ali para dentro do componente, para deixar de uma forma mais abstraída e mais simples a manutenção também. Então a manutenção basicamente vai para o componente de projeto, né, de project, que é esse outro componente, e para os arquivos de tradução também, fica de uma forma mais simples. Aqui tem o URL de cada projeto, tem o link do repositório também, onde você pode estar acessando o código de cada projeto. Tem a foto aqui que está sendo importada e tem as tecnologias que cada projeto utiliza, né? Utilizando lá aquela questão do componente de tecnologia, onde eu filtro apenas as tecnologias que está sendo utilizada em cada projeto aqui para mostrar a logo de cada tecnologia em cada projeto, né? Por exemplo, aqui no lista SOS tem o HTML, CSS, JavaScript e o Git. No projeto Criar Currículo tem o HTML, CSS, JavaScript, o Vue, o Stylus, o Jest, o Cypress e o Git. No Detran já tem o TypeScript, Angular, Sass, o Karma, o Cypress. Nesse Keep Notes, que é um aplicativo que eu fiz que é de notas ali, né, na aplicação, já tem o Svelte, JavaScript, enfim, ele pega a tecnologia de cada um que está listado aqui nessa parte de text. Então, essa listagem aqui é basicamente essa listagem completa aqui dos projetos. Então, se eu aumentar mais um item aqui na lista, por exemplo, vou copiar e colar e veremos que duplicou aqui os dois primeiros aqui, né? Então, se eu adicionar mais um item na lista aqui, ele vai de forma automática adicionando lá na renderização da página de projetos. Esse é o arquivo de data, né? E dentro do componente de projetos, temos simplesmente a importação de um hook user effects, a importação do hook de tradução, né? User translator, a questão aqui da importação de um typer do projeto, né? Que é outro componente. E temos o componente de projeto, que é esse carinha único aqui, né? Temos aqui a importação do data, do estilo CSS que eu acabei de comentar, a utilização do hook de tradução. Aqui, o user effect trocando o título da página, né? Então aqui eu estou na página home, aparece Lucas Frontender, e se eu for para a página de projetos, aparece Lucas Projetos ali no título, né? Então ele faz essa troca aqui nesse user effect. E aqui basicamente ele tem o título, que tem esse mato aqui, né? E o nome projetos. Então, se trocar aqui a tradução para inglês, por exemplo, vai ficar projects. E os projetos também vai ficar ali na questão de outro idioma. E se eu remover o título ali, ó,
ver que já não tem mais título, então esse H2 aqui é a página aqui, né? E cada projeto que estava naquela lista do Dader, ele é renderizado de uma forma automática com esse mapeamento aqui, né? Então eu pego lá as informações que vem do Dader aqui, ó. Como podemos ver na linha 7. Então eu pego as informações que vem lá do Dader, nessa lista gigante aqui, e renderizo aqui mapeando no dentro da divisão aqui dos projetos, né? Renderizo mapeando cada um e passando para um item, né, o valor ali, o index, que é um index numérico, e retorno o componente de projeto, que é o componente que eu estou importando aqui na linha 5, passando esses valores para dentro desse componente de projeto, que é o que eu vou explicar agora. Passando ali o valor de item para dentro do data, passando um valor aqui com um template string de projeto, traço, o valor do index atual, incrementando aqui, né, para em vez do valor vir zerado no index 0, então eu já começo ali do index 1. Então, passando ali o data test ID também com o nome ali, app, project, traço e o valor. Formando assim cada projeto aqui com um número, né? Então, o primeiro projeto é um, o outro dois, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. 10, 11, 12, 13, 14 e vai todos os projetos. E conforme for adicionando mais projetos, de forma automática ele vai subindo o numeral. Beleza. Dentro desse componente aqui, Project, que é o que eu vou explicar agora, né? Aqui é a parte da view, né? Da questão da rota. E dentro do componente de Project, que é esse cara aqui, onde vamos acessar em componentes, Project, esse que é renderizado aqui dentro da página, ele tem apenas alguns arquivos também, arquivos de typers, né, com as tipagens lá do projeto, onde tem lá o translator que tem que ser um string, o URL tem que ser um string, o repo tem que ser um string, a foto, né, o photo tem que ser um string, as tags text tem que ser opcional, não precisa ter. Então pode ter algum projeto que não utilize, que eu não quero mostrar tecnologia alguma, né? Ou não utilize tecnologia. Então é opcional e é um array de strings. E aqui as props que é passada para dentro do componente, que é aquelas props que foi utilizada aqui, né? Então o data test ID, o data, então, a data test ID precisa ser um string e o data precisa ser o mesmo tipo do project type. Então, todos esses caras aqui precisa ser essa informação aqui no data. Então, se passar uma informação diferente desse typer, ele já não vai dar certo, já vai acusar que está errado. E então, continuando aqui nos arquivos do project, né? Typers, aqui tem um teste unitário também, validando algumas questões ali de um componente básico, isolado, né, de um componente só desse daqui. Temos os talhos aqui, né, algumas classes aqui de Dark Mode, algumas classes aqui do Light Mode, né, conforme for ali a questão do Light Mode, ele vai ganhar um background diferente, e conforme for Dark Mode, ele vai ficar com fundo opaco, né, e no Light Mode ele já não fica com fundo opaco, fica com fundo sólido, que é esse cara aqui, né. Se eu remover aqui, por exemplo, e salvar, vemos que ele perdeu ali a questão do fundo sólido. E se aqui no Dark Mode eu remover esse blur aqui, vemos que ele não ficou com aquela questão ali meio que vidro, né? Agora ele está totalmente transparente. Então se eu voltar aqui, ó, posso até aumentar aqui para exemplificar. Ficou bem mais opaco. Beleza, esses são os estilos aqui de cada componente disso aqui, então desse quadrado aqui, né? De cada componente é esses estilos aqui no app project, na forma do singular, né? Projects no plural é a view toda que engloba cada pedacinho desse daqui, cada projeto. Então ele tem aqui a estilização da foto, tem um hover aqui também, se eu remover esse hover, já vê que quando você passa o mouse ele já não sobe mais a foto, então tem algumas estilização ali de pseudos elementos e pseudos
eventos. Aqui a estilização do título, a fonte ali do background, então dá para remover ali. A questão da descrição ali, que está alinhado centralizado, poderia ser alinhado à esquerda, né? Como podemos ver. A questão do link, as cores, a questão do footer, alinhamento ali dos botões, alinhamento das tecnologias também está centralizado, né? Poderia ser à esquerda, por exemplo. A questão dos ícones também, o tamanho do ícone de cada tecnologia poderia ser ícones gigantes, né? Eu coloquei só para brincar mesmo, só para exemplificar, ou poderia ser ícones muito pequenos, aí não faria sentido, a pessoa nem conseguiria enxergar. Então eu deixo aqui no meio termo, né? Uns 30 pixels mais ou menos. A questão dos botões de ação ali, que também tem alguns ícones. Tem algumas estilizações aqui CSS. E no index.tsx é o componente em si. E como podemos ver aqui, o componente ele utiliza o hook de tradução, utiliza a importação ali de dois ícones, né, que é do GitHub e do link, que é esses ícones que é utilizado aqui. Utiliza a importação lá do componente de tecnologia, utiliza a importação de um componente de zoom, que é o que permite fazer isso daqui, ó. Conforme clica, ele abre a foto ali do projeto fazendo o zoom. Em outro vídeo eu explico isso mais detalhadamente, como foi criado esse componente. Aqui tem a importação dos typers, aqui a importação do estilo, a utilização do hook, as props, né, que esse componente aceita, o data test ID e o data, conforme passamos aqui, né, o componente. E aqui ele renderiza cada item, né? Aqui, por exemplo, no H3 é o título, se remover, remove-se o título. Se remover essa parte aqui de zoom, vai remover a imagem, né? Que é o que está renderizando a imagem com o componente de zoom. Se remover aqui a parte de descrição, vemos que remove lá a descrição do projeto. Então, toda as informação que foi passada pelo data aqui, ela é reutilizada aqui dentro do componente. A questão da tradução, como é que eu monto a tradução de cada título aqui e referência? Então, eu pego aquela referência lá do arquivo translator e monto com template string a referência do objeto de tradução. Então, aqui, por exemplo, eu tenho lá a utilização do hook de tradução, né? Pego lá a referência chave lá do projeto atual, né, do translator lá, da chave de tradução, e monto aqui, por exemplo, a descrição, monto aqui o título de uma forma mais automatizada com template string, né, utilizando esses acentos agudos aqui, né, ao invés de aspas. É muito legal utilizar template string no JavaScript, você consegue fazer coisas bem legal assim, interpolar variáveis em uma string e montar ali algum conteúdo de uma forma mais automática. Beleza, aqui nos links ele tem uns Arial Labels, conforme a gente podemos ver aqui, inspecionar. Ele renderiza ali o Arial Label com o título daquele projeto, né? Link, contatos, prevenção à vida. Aqui, por exemplo, no GitHub do Criar Currículo, ele monta lá o GitHub Projeto Criar Currículo. Então, dessa forma que o componente de projeto renderiza cada item aqui. E lá dentro da página de projetos é utilizado o componente de projeto. Então tem a página view de projetos e tem o componente de projeto que renderiza cada componente aqui com a imagem, título, descrição, tecnologias, link e link do código, né, que é do repositório no GitHub. E isso daqui é mapeado de uma forma automática utilizando o map, né? E basicamente esse é o componente de projeto. Eu acredito que eu tenha explicado tudo assim da parte aqui de projetos. Só não expliquei essa parte do componente de zoom. Eu vou deixar para outro vídeo que é um componente um pouco complexo. Eu utilizo um hook do React chamado portal ali para fazer a
a mudança ali do elemento, da imagem para outro lugar no DOM. Então é algo assim bem interessante de se explicar em um vídeo à parte. E espero que você tenha entendido até aqui basicamente como se está sendo renderizada essa página de projetos, com cada projeto, né, de uma forma automática, utilizando ali o componente de tecnologia que eu tinha explicado num vídeo anterior, né? Passando ali as tecnologias para a Props Show. E espero que não tenha ficado complexo a explicação e que eu não tenha abstraído tanto assim. Se você ficou com alguma dúvida, peço que você comente nesse vídeo que eu vou ter o prazer em ajudar você e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.